Às vezes você pensa que para ti não há mais o perdão, não há solução. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida, a esperança. Às vezes você pensa que para ti não há mais um perdão, não há solução. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida, a esperança. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida, a esperança. Entregue tua vida a Jesus. Ele quer te salvar e a paz te entregar. Saia deste mundo de ilusão e aceite a Jesus no teu coração. Entregue tua vida a Jesus. Ele quer te salvar e a paz te entregar. Saia deste mundo de ilusão e aceite a Jesus no teu coração. Aqui toca louvores que toca no seu coração. O teu coração. 10h05. A partir de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10h da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo. Para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus, aleluia! Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, aleluia, nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Oh Pai, não deixa não. Segura minha mão. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair. Oh Pai, não deixa não. Segura minha mão. Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou
e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo, aleluia. E anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, cumpre as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Aleluia, glória a Deus. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Então disse Saul a Samuel, antes deis ouvido à voz do Senhor. Aleluia. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do, aleluia, interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventuras o Senhor tantos prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Diga comigo, Senhor Jesus, goteja como chuva a tua doutrina em mim. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aleluia, estamos aqui nesta noite diante da palavra do Senhor que lemos, aonde a palavra do Senhor vai falar a respeito, aleluia, de Samuel, aleluia, de Samuel e Saul. Quem era Samuel na verdade? Era um profeta, aleluia, do Senhor, o qual o Senhor levantara ainda pequeno. Ainda sendo Samuel pequeno, Deus já falava com Samuel. Deus já havia chamado o profeta Samuel para uma grande obra. E agora Samuel já estava, aleluia, velhinho, com a idade avançada, mas ainda estava cumprindo a sua missão diante de Deus, diante do Senhor nosso Deus. Quantos homens, quantos servos de Deus, quantas servas de Deus, que quando chega a idade avançada, não quer mais fazer a obra de Deus, quer parar, dizendo, estou velho, já estou velha, a idade avançada, irmão, aleluia. Enquanto o homem está vivo, ele pode dar fruto sim, ele pode produzir na seara do Senhor, ele pode sim fazer a obra de Deus. Enquanto o homem está vivo, enquanto a mulher está vivo, pode fazer algo para Deus, aleluia, assim como Samuel, sendo ele velhinho, aleluia, mas estava exercendo e cumprindo a sua missão na terra, aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai falar que Deus levantara como capitão de Israel. Deus levantara o rei, aleluia, Saul. Saul, quem era Saul, irmão? Saul era pequeno, era de uma tribo pequena. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. No entanto, a Bíblia vai falar que Deus levantou Saul como rei de Israel, capitão do povo de Deus, para que através de Saul, aleluia, o povo pudesse conquistar as guerras, pudesse obter vitórias por meio das guerras na antiguidade. Assim acontecia, aleluia. Porém, meus irmãos queridos e amados ouvintes, o tempo foi passando, Saul foi conquistando a guerra, Saul foi conquistando vitórias nas guerras, e o povo foi aplaudindo Saul, o povo foi elogiando Saul, e Saul por fim não tributava isso a Deus, aleluia, deixou com que essas coisas entrassem no seu coração, ao ponto de muitas das vezes deixar de dar ouvido à voz de Deus para ouvir a voz do povo. Certamente você já ouviu falar dizendo por aí um ditado popular, que a voz do povo é a voz de Deus. É verdade? Mas é mentira, aleluia, é mentira. A voz de Deus, aleluia, a voz do povo, aleluia, a voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz de Deus, ela é inconfundível, meus irmãos, aleluia. A voz de Deus não traz confusão, a voz de Deus não traz contenda, a voz de Deus não traz atrito, aleluia. A voz de Deus não leva o homem a ficar no pecado, a ficar na iniquidade, a ficar na vaidade, não. A voz de Deus não. A voz de Deus, ela incentiva o homem a obedecer a sua palavra, o seu evangelho, a sua doutrina santa. Glória a Deus, aleluia. Veja só o que diz a Bíblia. A Bíblia vai falar que Deus, aleluia, de tanto Saul, meus irmãos, desobedecia a Deus. Deus mandava Saul fazer algo, ele fazia diferente, aleluia. Sabe por quê? Ele deixava de fazer aquilo para agradar a Deus e agradava o povo, queria agradar o povo, aleluia. E quem procura agradar o homem cai no pecado. Quem procura agradar o povo fracassa diante de Deus, porque não é o homem que eu devo agradar, não é o povo que eu devo agradar. E quem é, pastor, então? É o Senhor. Eu devo agradar a Jesus, eu devo agradar o meu Deus, aquele que fez os céus, que fez a terra, aquele o qual foi lhe dado todo o poder, os céus e na terra, aleluia. E aleluia, além dele não existe outro, meus irmãos, não existe outro. Ele é todo poderoso, diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual eu e você deva ser salvo, somente por meio do nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Então Deus, aleluia, aqui estava triste, porque Deus havia levantado, aleluia, Saul. Há quem diga por aí que quem levantou Saul não foi Deus, foi os homens, né? Foi o povo que levantou Saul, mas que levantou Davi foi Deus. Não, irmão, isso não é verdade. Deus levantou tanto um como o outro. Deus levantou Saul, Deus também levantou Davi. Deus levantou Davi porque Saul fracassou, aleluia, porque Saul deixou de dar ouvido à voz de Deus, porque Saul deixou de cumprir aquilo que Deus havia ordenado ele para cumprir.
aleluia. E quem deixa de dar ouvido à voz de Deus, irmão, Deus levanta outro. Não adianta você querer achar que é insubstituível, não adianta você achar, aleluia, que é o último biscoito do pacote, porque Deus ainda tem o que? Deus ainda tem os seus servos, Deus ainda tem, meus irmãos, aleluia, pessoas que verdadeiramente querem fazer a obra de Deus de todo o coração. Se você não quer, não importa, Deus vai levantar outro, aleluia. Mas se tu queres, então te desperta, faz alguma coisa, não fica parado, aleluia. Deus tem me chamado, Deus tem te chamado para uma grande obra. Esta obra não é pequena, meus irmãos, esta obra é grande, aleluia. Eu e você não devemos estar cocheando em dois pensamentos, aleluia. Devemos fixar a nossa mente na pessoa bendita de Jesus. Agora Deus está triste com Saul. Por quê? Porque Saul, irmão, estava fazendo tudo ao contrário do que Deus queria que ele fizesse. Deus levantou Saul para obedecer, mas Saul agora estava sendo um rebelde, Saul agora estava sendo um desobediente, estava se rebeliando contra Deus, aleluia. Todos que desobedecem a Deus estão em rebeldia, estão em pecado de rebelião, e o pecado, aleluia, de rebelião, diz a Bíblia Sagrada, que é como um pecado de feitiçaria, visto que nenhum feiticeiro, nenhum macumbeiro entra no reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Agora Deus está aqui falando com Samuel, dizendo, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul. Olha, quem pôs Saul sobre o seu povo? Foi Deus, irmão, aleluia, aleluia. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Olha, irmão, Deus está declarando para Samuel que Saul havia deixado de seguir o Senhor, aleluia. Ele havia deixado de seguir o Senhor, aleluia, e não cumpriu as minhas palavras. É triste, né, irmão? Olha, imagine Deus triste falando com Samuel, dizendo, arrependo-me de ter posto Saul como rei sobre o meu povo, porque ele deixou de me seguir. Irmão, muita gente está enganado por aí, porque estão nas redes sociais dizendo que está seguindo Jesus. É mentira, viu? Estão aí diante da televisão dizendo que está seguindo a Jesus. Olha, isso é contra os princípios bíblicos, aleluia. Se tu quiser continuar nas redes sociais, continua. Se quiser continuar aí diante da besta do televisor, continua, mas não vem dizer que está seguindo o Senhor, que isso é mentira. Os mentirosos não entram no céu. Olha o que a Bíblia está dizendo, aleluia. Saul havia deixado de seguir o Senhor e não cumpriu as palavras do Senhor. Então Samuel se contristou. Olha, irmão, Samuel ficou triste, sabe por quê? Porque Deus estava triste. Samuel se alegrava quando via Deus alegre falar com ele, mas agora Samuel está triste porque ele ouviu a voz tristônia de Deus sussurrar nos seus ouvidos, falando que estava muito triste, porque aquele que ele havia levantado para ser rei sobre o seu povo havia deixado de seguir o Senhor. Ou seja, era um crente desviado agora. Não era um crente obediente, mas era um crente desviado. Era um crente que dizia que era crente, mas andava de qualquer jeito. Era um crente que dizia que era crente, mas não seguia o Senhor de verdade. Era um crente que dizia que era crente, mas não cumpria as palavras do Senhor. O que adianta? A Bíblia está dizendo, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E não faz o que eu vos mando. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus.
mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. Então o Senhor está dizendo para Samuel que Saul estava desviado, irmão. Mas pastor, mas Saul ainda continuava como rei? Sim, irmão. Saul continuava no meio do povo. Tem gente que está assim, desta maneira. Mas está na igreja, mas está o quê? Desviado. Aleluia. Glória a Deus. Está desviado. Está usando mini saia. Está usando calça e dizendo: oi, irmã, sou crente. Deixou de seguir o Senhor há muito tempo. Aleluia. Deixou de cumprir a palavra de Deus há muito tempo. Aleluia. A paz do Senhor, irmão, mas está toda maquiada, né? Tira a sobrancelha, se maqueia, corta cabelo, pinta cabelo, e está lá dentro da igreja. Mas Samuel continuou no meio do povo, irmão. Aliás, Saul continuou no meio do povo. Saul continuou no meio do povo. Aleluia. Mas estava o quê? Desviado. É triste a vida do desviado, porque o desviado não quer obedecer, irmão, porque está desviado. Mas quem está firme na presença de Deus, ele dá ouvido à voz do Senhor, ele cumpre as palavras do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmão, e a pior coisa é quando uma pessoa que ele servia a Deus, ele se desvia, né? Ele faz coisas que nem o ímpio faz. Ele faz coisas que nem o ímpio faz. É triste. É triste, muito triste. Aleluia. E madrugou Samuel para encontrar. Aleluia. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Sabe o que aconteceu? Samuel foi encontrar com Saul. Quando ele encontrou com Saul, aleluia, quando ele encontrou com Saul, aleluia, glória a Deus, Samuel havia dado uma ordem da parte de Deus a Saul, dizendo: vai e destrói os amalequitas, porque são pecadores, são rebeldes, são profanos, são idólatras, são desobedientes, destrói todos eles, vai lá. E assim, meus irmãos, o que acontece é que Deus deu a ordem para Saul através de Samuel, e Saul foi junto com o povo, junto com o exército. Quando chegou lá, meus irmãos, o que acontece é que o povo, aleluia, diante de tanta riqueza que o povo viu, o povo ambicionou ali o gado, as ovelhas, e disse: não, nós não podemos destruir tudo, vamos destruir apenas uma parte, vamos preservar a vaca, o gado, vamos preservar as ovelhas, e vamos levar para sacrificar ao Senhor. Isso é conversa, irmão. Aleluia. Havia ali um interesse próprio. Quantos estão fazendo coisas dizendo é para o Senhor, e há um interesse próprio por detrás? É mentira. Sabe por quê? Porque os falsos profetas é que fazem isso, os falsos pregadores é que fazem isso. Fala que é para Deus e não é para Deus, é para eles. Aleluia, aleluia. Se aproveita do melhor das ovelhas, da lã, da gordura. São aproveitadores, são mercenários, aleluia, são lobos. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, quando Samuel encontrou-se com Saul, aleluia, Samuel, aleluia, falou com Saul a respeito do que Deus havia falado com ele durante a noite. Eu tenho uma palavra de Deus para ti, porque esta noite Deus falou comigo a teu respeito, e não é coisa boa. Tu tens aprontado diante de Deus,
tu tem feito coisas erradas diante de Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para ti. Aleluia, pois tu não tem dado ouvido à voz do Senhor, e Deus ele tem te rejeitado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Samuel disse: olha, o que é isto que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo aí um balido de ovelhas, de gado. O que é isso, Saul? O que é isto que eu estou ouvindo? Aí Saul foi, confessou o pecado dele, confessou o erro dele. Mas se Samuel não tivesse falado nada, ele tinha encobrido, tinha deixado assim, né, irmão? Tinha deixado sem falar nada. Então Samuel disse: o que é isso que eu estou ouvindo? Aleluia, porque o homem de Deus tem uma audição apurada, tem uma audição espiritual. Ele ouve e vê aquilo que Deus faz ele ver, ouve aquilo que Deus faz ele ouvir. Aleluia. E Deus trouxe aos ouvidos de Samuel o balido das ovelhas e do gado berrando. E aí diz a palavra do Senhor que Saul disse: não, é que na guerra contra os amalequitas nós fomos lá, olha, nós destruímos tudo, com exceção das ovelhas e do gado, porque o povo preservou o gado e as ovelhas, porque alegou dizendo que vamos preservar o gado e as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Porém, nós destruímos tudo, o restante nós destruímos, mas o rei Amaleque nós trouxemos, está aqui o rei Amaleque. Então Samuel, irmão, naquele dia, aleluia, aniquilou o rei Amaleque. Algo que era para o rei Saul ter feito, ele não fez. Aleluia. As ovelhas não serviam para o Senhor porque eram ovelhas profanas. O gado não servia porque era gado de pessoas profanas. E se Deus havia abominado o povo, Deus também havia abominado os seus pertences também. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem tanta gente, irmão, fazendo o que é errado e dizendo que é para Deus. É mentira, Satanás está te enganando. Arrepende-te enquanto há tempo, arrependa-te enquanto há oportunidade, pois Jesus Cristo está aqui falando contigo nesta noite, porque grande é o seu amor para com a tua alma. Ele não quer que você pereça, não, mas Ele quer que você se arrependa do teu pecado. Aleluia, que você volte ao primeiro amor, como diz a Bíblia Sagrada. Aleluia, arrepende-te, aleluia, de onde caíste, aleluia, glória a Deus. Vem, confessa o teu erro, o teu pecado diante do Senhor, e venha viver uma vida nova com Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor nesta noite recebe esta palavra. Diga a toda a igreja: eu recebo esta palavra na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você pensa que para ti não há mais o perdão, não há solução. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida, a esperança. Às vezes você pensa que para ti não há mais um perdão, não há solução. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida, a esperança. Mas tenho algo de Deus a te dizer. Enquanto a vida, a esperança.
Entregue tua vida a Jesus, Ele quer te salvar e a paz te entregar. Saia deste mundo de ilusão e aceite a Jesus no teu coração. Entregue tua vida a Jesus, Ele quer te salvar e a paz te entregar. Saia deste mundo de ilusão e aceite a Jesus no teu coração. Não endureça o teu coração, porque fuge do Salvador. Não endureça o teu coração, porque fuge do Salvador. O amanhã não te pertence, venha já para os braços de Jesus. O amanhã não te pertence, venha já para os braços de Jesus. Bem-aventurado aqueles que entregam a tua vida nas mãos do Salvador. Bem-aventurado aqueles que entregam a tua vida nas mãos do Salvador. 10 horas e 35 minutos. www.radiofilhodedeus.com.br. Acesse o site, fique à vontade.